Vejamos agora qual é a ordem de prioridade das brachot. Quando você consumir vários tipos de alimentos, é preciso seguir uma ordem de prioridade das bênçãos. A ordem da importância sobre estas bênçãos feitas anteriores ao consumo do alimento é a seguinte. A mais importante de todas elas é chamada Amotzi, que significa que faz brotar. Esta bênção é dita da seguinte maneira, onde eu vou substituir o nome de Hashem pela palavra Hashem, este nome é o Adot-Sunai, e vou substituir o nosso Deus, Elo, depois Eino, por Eloqueino. Baruch atah Hashem, Eloqueino melech haolam, amotzi lechem min haaretz, que faz brotar o pão da terra. Esta bênção, a mais importante, é feita sobre pães feitos com farinha dos 5 cereais. Esta brahá será chamada daqui para frente como amotzi, para facilitar a nossa comunicação. Depois desta, a mais importante é mezonot. Ela é feita da seguinte maneira. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei minei mezonot, que faz vários alimentos sobre massas assadas, fritas ou cozidas que são feitas com farinha dos 5 cereais pelos quais a terra de Israel é louvada na Sagrada Torá. Esta brahá será chamada daqui para frente como mezonot. A próxima brahá é Borei Peri Agefen. Os Ashkenazim dizem Agafen. Esta bênção é recitada sobre vinhos, champanhe, conhaque de uvas, suco de uvas, ou seja, todo tipo de líquido que foi feito à base de uvas. Esta brahá será chamada daqui para frente como Agefen. Seguindo a ordem de importância, a próxima brahá é Borei Peri Haetz. Esta bênção é feita sobre frutas. Daqui para frente chamaremos de Haetz. Em seguida, Borei Peri Ha'adamah. Esta bênção é feita sobre frutos da terra. Daqui para frente nós chamaremos esta bênção como Ha'adamah. E por fim, a bênção Sheakol Nihiyah Bidvaró. Os Ashkenazim dizem Sheakol Nihiyeh Bidvaró. Esta bênção é feita sobre água, carne, peixe, ovos, laticínios, cogumelos, bebidas alcoólicas de todos os tipos, como uísque, vodka, cerveja, chopp, cidra e etc. Esta brahá será chamada daqui para frente como Sheakol, que faz a tudo. Muito bem, vejamos agora alguns exemplos quando nós ingerimos vários tipos de alimento e qual é a ordem de importância das bênçãos nestes exemplos. Se você tem diante de si um bolo e frutas e você deseja comer os dois, primeiro você deve recitar a bênção mezonot sobre o bolo e depois recitar a bênção sobre a fruta, seja ela da terra ou da árvore. Agora, se você tem diante de você frutos da terra e frutos da árvore e você deseja comer os dois, primeiro você deve recitar Haetz sobre o fruto da árvore e depois recitar Ha'adamah sobre o fruto da terra. Alguns legisladores sustentam que a pessoa deve recitar Ha'adamah antes de Haetz quando a fruta da terra tiver precedência no gosto da pessoa no momento em que ela for ingerir. Ou seja, se o principal do alimento é o fruto da terra e o fruto da árvore é apenas um acompanhamento, alguns legisladores sustentam que primeiro ela recita Ha'adamah e depois Borei Peri Haetz. Porém, o Kaf HaChaim e o Ben Ish Chai, dois dos mais importantes legisladores, sustentam que a bênção Haetz sempre deve preceder a bênção Ha'adamah. Um outro exemplo. Se a pessoa tem diante de si, imagine, uma fruta e um refrigerante. Primeiro você deve recitar a bênção sobre a fruta, seja Haetz da árvore ou Ha'adamah da terra, e depois você recita Sheakol sobre o refrigerante ou qualquer outro líquido. É importante observar que existe precedência na ordem de ingestão de frutas. Quando nós vamos ingerir uma fruta pela qual a terra de Israel é louvada na Sagrada Torá, e na mesma refeição vamos ingerir qualquer outra fruta, a fruta pela qual a terra de Israel é louvada tem precedência. Então, por exemplo, se você tem diante de si
qualquer fruta destas 5 espécies pelas quais a terra de Israel é louvada na Sagrada Torá: azeitonas, tâmaras, uvas, figos e romãs. E você tem outra fruta: maçã, pera, manga. Você deve recitar a bênção Haetz sobre as duas frutas, intencionando que a bênção vale para as duas frutas. Porém, você deve ingerir primeiro a fruta pela qual a terra de Israel é louvada na Sagrada Torá. Não somente que a fruta pela qual a terra de Israel é louvada tem precedência sobre as outras, mas dentre as 5 espécies pelas quais a terra de Israel é louvada, também existe uma ordem de importância e de precedência. A ordem é esta mesma que eu acabei de falar. Primeiro, as azeitonas devem ser ingeridas, posteriormente, tâmaras, depois as uvas, depois os figos e, por fim, as romãs. Outra importante observação é que a brahá de Amotzi dispensa a brahá que é feita sobre os outros tipos de alimento que acompanham a refeição. Isso é claro quando a refeição tem como acompanhamento ou como principal o pão. Frutas não são consideradas como parte da refeição, mas como sobremesa. Então, elas não são consideradas como parte da bênção Amotzi. Caso as frutas sejam ingeridas junto com a refeição principal, nós devemos recitar a bênção das frutas separadamente da bênção Amotzi. Agora, os alimentos como peixes, carnes, arroz, feijão, macarrão, diferentes tipos de líquidos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, etc., são considerados como parte da refeição principal e devem ser inclusos dentro da nossa intenção religiosa no momento de recitarmos a bênção Amotzi. Agora, mesmo que venhamos a ingerir frutas como parte da refeição principal, ainda assim devemos recitar a bênção Haetz ou Ha'adamah sobre esta fruta.